bolsa, o bom do mestrado. O mestrado é porque são 12 bolsas. 12 bolsas. Quem fica nos primeiros lugares, pelo menos no primeiro ano, recebe. Você fica entre os seis, no segundo ano, aí talvez você ficou além desses seis, você vai ganhar Certo. avanço de bolsa. Para você se Então, candidatar logo no hoje início, teremos o prazer de receber e aí, para se ter o a bolsa, professor doutor Júnior Vasconcelos Amaral, com a sua palestra intitulada O Amor Tudo Sofre, Interface entre a Retórica Bíblica e a Psicanálise. O professor doutor Júnior Vasconcelos Amaral, ele possui graduação e licenciatura plena em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, 2002, graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, 2006, mestrado em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 2009, e doutorado sanduíche, ano de 2014, na Universidade Católica de Louvain, em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 2016, onde defendeu a tese sobre análise narrativa da paixão de Jesus no Evangelho de Marcos. Atualmente, é professor do quadro permanente, adjunto 1, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de teologia bíblica, lecionando principalmente os seguintes temas: Evangelhos de Marcos e Mateus, Iniciação Bíblica, Cartas Paulinas e Apocalipse de João. Participa do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, onde realiza estudos de introdução à psicanálise, assessora grupos de leitura bíblica popular e pastoral em paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, assessorou encontros bíblicos, formação teológica para leigos e leigas, pesquisa também temas da formação bíblica e anúncio da palavra, participa do grupo de pesquisa Bíblia em literatura cristã, vinculado ao CNPq, e do grupo de pesquisa em Bíblia Pragma Linguística, ligado à PUC Minas. Tem projetos de pesquisa na área de Bíblia e psicanálise e leitura popular e pastoral da Bíblia em estudos de narratologia bíblica. E é com imensurável prazer que recebemos para este momento de troca e construção teórica. Agradecida a todas e a todos por estarem conosco nesse momento, e o espaço é todo seu, professor Júnior. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos e todas. Boa tarde. Desejo a vocês um excelente congresso, um segundo Congresso Nacional sobre Amores Literários, os disfarces e as lamúrias do Eros. Muito interessante esta subseção, né, subtítulo, Os Disfarces e as Lamúrias do Eros. Embora eu não trabalharei aqui a especificidade do amor eros, mas perpassará, porque nós vamos trabalhar um pouco do ágape ou agape, e vamos ver um pouco também de como nós podemos fazer leituras bíblicas à luz da psicanálise. Então, este é o nosso objeto de pesquisa aqui nesta tarde. Bem, é uma alegria compartilhar com vocês das minhas pesquisas, tanto na área de narratologia bíblica, que é uma pesquisa que começou nos anos 60 nos Estados Unidos, também em Israel e, sobretudo, na Europa que fala língua francesa. É um método que trata do texto bíblico a partir da análise que o texto mesmo permite ao leitor, naquilo que a filosofia da linguagem fala da alteridade do texto, sobretudo com o filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Então, no resumo do meu trabalho, eu coloco algumas orientações
para que vocês entendam qual é o nosso objetivo aqui. No texto bíblico grego de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7, lê-se em relação ao amor, re agape, panta stegen. Então eu peguei a primeira parte, versículo 4, re agape, e depois um dos predicativos do amor, segundo Paulo de Tarso, panta stegen. Tudo suporta, tudo espera, e o amor é paciente. E aqui, então, eu trabalho a partir desta perspectiva de que o amor suporta, que o amor sofre. O amor é uma realidade que resiste. E há sempre resistência no sofrimento. Para a retórica bíblica, esta expressão localizada na passagem paulina, conhecida como natureza do amor, também pode ser traduzida e entendida pela palavra caridade em algumas Bíblias há esta tradução. A caridade é paciente, tudo espera, tudo suporta. Segundo os estudiosos bíblicos, o amor corresponde à essência da vida cristã alicerçada no ensinamento e na prática de Jesus, o Filho de Deus, segundo as Escrituras. Em perspectiva psicanalítica, lendo o testemunho de dois grandes expoentes, Freud e Lacan, podemos observar que o que representa o amor? Para Freud, é preciso começar a amar para não adoecer. E segundo Lacan, o eu te amo, mas porque inexplicavelmente amo em ti mais do que tu. O amor é sempre para além do outro. Tais sentenças emblemáticas e curtas transferem ao leitor a caracterização do amor humano. O amor em psicanálise está na ordem do desejo e do desamparo, que constituem como o inconsciente as condições de possibilidade para existirmos, de dizer-nos seres humanos. Vamos trabalhar desta maneira o conceito de Paulo, o amor tudo sofre, lendo algumas passagens bíblicas à luz desta perspectiva. A retórica bíblica, seja no Antigo e Novo Testamento, constitui uma arte de bem comunicar por parte do narrador do texto bíblico, aquele autor que nós chamamos de implícito, ou o orador dentro do texto, aquele que fala, que nós chamamos de autor bíblico, mas ele na verdade é o que está dentro, ele é o narrador implícito, o autor implícito. Também, o editor de um texto bíblico pode ser considerado um agente da retórica. A retórica está associada ao discurso, seja formal ou informal, em que o narrador implícito organiza seu pensamento em um esquema ou estrutura, seja concêntrico, sinonímico, antitético. As formas e estilos variam ao se tratar de um discurso. No mundo grego e no mundo romano, a retórica fazia parte da forma em que a oralidade foi se constituindo a partir da escrita. Nosso intuito nesta palestra é tratar o tema O Amor Tudo Sofre, interface entre retórica bíblica e psicanálise, e para melhor compreender nossa metodologia, temos como tema fundamental o amor, que neste congresso é contemplado pelo viés literário e psicanalítico. Trataremos do amor que tudo sofre, seja pelo viés da Sagrada Escritura, como entendemos a narrativa bíblica no Antigo e Novo Testamento, e também a partir da psicanálise freudiana e lacaniana, não esgotando, evidentemente, toda a complexidade de ambos sobre tal assunto. O meu desejo aqui não é explorar e dizer que concluímos assim, está tudo em aberto. Como primeiro passo, abordaremos o amor a partir da retórica bíblica, entendendo-a não como método, mas como estilo literário, uma espécie mesma de discurso. O discurso sobre o amor
ou a forma como os narradores compreendem esta realidade do amor. Para tal, visitaremos a retórica de três textos bíblicos ou cenas típicas a partir da perspectiva do amor que tudo sofre. Para começar, uma cena muito interessante que é de Raquel, mulher amada por Jacó, que passa da condição de esterilidade para a condição de fecundidade no livro de Gênesis 29, versículo 18, e depois capítulo 30, versículo 22. É uma cena muito curiosa, esta lá de Gênesis, na qual Deus retira a vergonha da infertilidade desta mulher chamada Raquel. Em seguida, a cena de Maria Madalena, amiga próxima de Jesus, que no sepulcro deseja retê-lo depois de confundi-lo com um jardineiro logo após a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, 11 a 18. E em terceiro lugar e último, a cena típica de Pedro com Jesus, ou de Jesus com Pedro, após a ressurreição de Jesus, na qual Jesus pergunta ao discípulo Pedro se ele o amava, usando o verbo agapam. Após Pedro havê-lo negado 3 vezes em cenas anteriores. Pedro responde 3 vezes: Eu gosto. E na terceira vez se entristece, assim como na cena da negação, e põe-se a chorar, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 72. Por não ter condições de amar à mesma medida e intensidade do amor com que ele é amado por Jesus, perfazendo a diferença do amor divino de Jesus e do amor humano de Pedro. Em seguida, visitaremos algumas considerações freudianas e lacanianas sobre o amor e sua vulnerabilidade, pensando o desejo, o desamparo, a dor e o sofrimento e suas ressignificações como metáforas sobre o tema. Nesse sentido, é justo pensar que o amor nasce de um traço deixado pelo outro no campo da linguagem do eu. O corpo é o lugar em que o amor se faz carne, pois toda demanda de falta é demanda de amor. A partir dos textos bíblicos e do pensamento freudiano, podemos pensar a interface, a relação entre esses dois campos, as principais aproximações e divergências para compreender o amor que tudo sofre, a realidade forte do amor tocada pela vulnerabilidade do ser que ama ou que é amado. E justamente no dia dos namorados, né? Esta palestra sobre o amor que sofre. Primeiro, então, eu faço uma subtítulo, se chama Em Busca de um Amor que Parece Impossível. Em Gênesis, como disse, encontramos inúmeras histórias de amor bem ou mal sucedidas. O redator bíblico nos faz entrar no universo humano repleto de virtudes e idiosincrasias. A começar na redação mítica da relação Adão e Eva, e entre eles um ser inteligente que os faz dissuadir a obedecerem a Deus, comendo o fruto do pecado original. O texto de Gênesis 2 é um grande mito, né? Nós sabemos disso. Os filhos desse casal, Caim e Abel, são retratados pela triste experiência do fratricídio, na qual, pelas mãos de Caim, é Abel violentamente exterminado da face da terra. Estes são apenas ícones de uma realidade de morte que perpassa e evidencia a realidade humana, entendida sob a construção frágil ainda da responsabilidade de todo ser humano que se faz guardião de outro ser humano. Porque há uma pergunta em Gênesis 4, 9, que Caim diz: por acaso sou guardião do meu irmão? Mas o texto que nos interessa, na verdade, de Gênesis, está nos capítulos 29 e 30, como já falamos no início.
O relato nos diz que Jacó conheceu Raquel em Gênesis 19:10, filha de seu tio Labão, junto ao poço. 29, versículo 2. Logo que a viu, deu-lhe um beijo e depois caiu em soluços. O texto é muito sintético ao dizer isso. Ele contou a Raquel que era parente de seu pai Muito obrigado, meu e amigo. filho de Rebeca e Isaque. Rebeca era irmã de Labão. Então, Bem, pessoal, gostaria de chamar a atenção Jacó, para o filho de trabalho Rebeca, da Bianca e Gomes. Amor e Raquel, casamento, filha de uma alma de mulher. então Labão. Vilmar Eles Produção. eram primos, Raquel e Jacó, lá em Gênesis. Logo em seguida, Raquel correu para casa e contou a seu pai. Gênesis 29:12. Labão era Sim, irmão Bianca. da mãe de Jacó, tio. Então, Jacó era primo desta mulher. Jacó, ao saber de toda a história, permaneceu com eles um mês inteiro e então amou Raquel, diz o texto bíblico. Amou Raquel. Mas Labão, depois de uma festa, deu como esposa para Jacó não Raquel, mas sua filha mais velha, chamada Lia. Gênesis 29:18. É uma confusão de família, um caso de família, né? E afirma que Jacó amou Raquel, que tinha belo porte e belo rosto, mas a mais velha foi dada em casamento por primeiro. Jacó havia trapaceado, aliás, Labão havia trapaceado Jacó, que o havia servido durante 7 anos, em espera deste casamento com Raquel, mas veio de presente a Lia. O sogro, que era seu tio, o enganou. Labão deu a sua filha Lia, sua serva Zelfa, também, porque naquele tempo toda mulher tinha uma serva que a ajudava nos serviços domésticos. Labão respondeu a Jacó que não era o costume em sua terra casar primeiro a mais nova e depois a mais velha. Então casava-se a mais velha, depois a mais nova. E essa tradição perpassou durante séculos, até em realidades existe isso também. Sempre a primeira filha se casa, depois a segunda, a terceira, e aí sucessivamente. A lei do Levítico, porém, vai proibir depois que haja casamento de um homem com duas irmãs. E aqui a cena se passa assim: Jacó casando-se tanto com Raquel quanto com Lia. E aí vocês imaginem como que haverá uma grande confusão familiar no núcleo desta família. Ao término das núpcias, Labão cumpriu sua promessa e deu agora a Jacó sua outra filha, Raquel, como fez com a primeira filha, e deu também outra serva como ajudante. Ela se chama Bala. Em Gênesis 29:30, afirma que Jacó uniu-se também a Raquel e a amou mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos e por isso conquistou as duas filhas de Jacó. Bem, aliás, de Labão. Deus, o personagem que perpassa de maneira onipresente a narrativa, percebe que Lia não era amada. Ou melhor, que ela era odiada por seu marido Jacó. E a tornou fecunda, enquanto Raquel, a amada, tornou-se estéril. Ela era estéril e continuou durante um bom tempo. Lia, por sua parte, fazia de tudo para conquistar um amor que lhe parecia impossível. Após o nascimento de seu primogênito, Ruben, ela disse: Deus viu minha aflição, agora meu marido me amará.
O segundo filho concebido tem nome de Simeão, e Lia diz: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu também este outro filho. No terceiro filho, Lia diz: Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e ela o chamou de Levi. Ela ainda gerou outro filho, que o chamou de Judá. Por fim, em Gênesis 30, 17, Lia ora a Deus e concebe 2 filhos, últimos filhos, Zabulon e Diná. Só depois de Lia já ter 6 filhos é que então Raquel se tornou fecunda e concebeu a um filho chamado José e disse: Deus retirou de mim a vergonha. Contudo, até que em 30, versículo 1, Raquel, vendo que não dava a Jacó filhos, tornou-se invejosa. Jacó se irou contra ela, mas ela ressignificou tal situação e diz: Eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos, porque ela também, porque por ela eu também terei filhos. Antes dela gerar um filho chamado José, ela tem esta tática de ofertar a sua serva para Jacó manter uma relação com ela, e então, com a sua serva, e então ter um filho que nasceria com a ajuda dela, de Raquel, como a parteira deste menino, deste filho. Então, nascendo em seus joelhos, como se fosse um filho dela, oferecendo-o a Jacó. O relato diz que ela deu um filho a Jacó e Deus lhe fez justiça. A trama de Jacó, Lia e Raquel com suas cenas, com suas servas, Zelfa e Bala e todos os filhos, está repleta de muitas questões complexas como ciúmes, desejo, medo, insatisfação, mentira, fecundidade, esterilidade e alguns arranjos para a conquista do ser desejado. Lia, a irmã mais velha de Raquel, é aquela que busca de toda forma o amor do amante, Jacó. Ela acredita que, mesmo não sendo a preferida, pode conquistar o amor gerando-lhe filhos. Ela passa sua trajetória toda buscando gerar e gerar filhos para conquistar um amor que é quase que impossível. Agora, a segunda cena que nós buscaremos, já no Novo Testamento, é a cena que se passa no sepulcro com Maria Madalena e Jesus. Eu vou resumir a ópera, deles, porque senão vai ficar muito extenso, e depois eu quero trabalhar a perspectiva do amor freudiano e lacaniano, mas alguns aspectos apenas, e ver como que a gente faz esta interface entre o texto bíblico e o amor segundo a psicanálise. Na cena de Maria Madalena, ela era amiga de Jesus, nós sabemos disso, e quando vai ao sepulcro depois da ressurreição de Jesus, para ver se o corpo estava lá, para matar a saudade do seu amigo e daquele que ela amava, ela confunde Jesus com um jardineiro. A cena se passa no capítulo 20 de João, versículos 11 a 18. Ela chora, e o choro é uma expressão de um sentimento regado pela perda, dor, emoção, gratidão ou alívio. Nós sabemos disso quando nós choramos. Neste caso, Maria Madalena chora a perda do seu amigo Jesus, que tornou a sua vida muito melhor quando ela se encontrou com ele.
Em Lucas, capítulo 8, versículo 2, o narrador de Lucas afirma que algumas mulheres seguiam a Jesus e os 12 apóstolos, e entre elas Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Jesus havia realizado em sua vida um exorcismo expelindo para longe os demônios que a atormentavam. Por isso, Maria Madalena se aproximou daquele que havia recuperado a sua capacidade de viver uma nova vida. Com a morte de Jesus, o luto tomou espaço no seu coração, que antes era preenchido pela presença do amigo amado Jesus. As certezas se transformam agora em dúvida. Na aparição, narrada por João, Maria se inclina para o interior do sepulcro e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo havia sido depositado, um à cabeceira e o outro aos pés do lugar. Eles diziam a Maria Madalena: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor daqui. O termo é Kyrion mu. Kyrion mu, em grego, é meu Senhor. E não sei onde puseram. Ela fica triste, chora. De repente, voltou-se a Jesus, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não podia reconhecê-lo. Jesus também pergunta igualmente aos anjos: Mulher, por que choras? A quem procuras? O Evangelho afirma que Maria pensava que fosse um jardineiro e diz a ele: Senhor, Kyrie, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus, porém, ressuscitado diante dela, diz: Maria. Voltando-se Maria para ele, ela diz assim: Rabuni, que quer dizer mestre querido. Jesus lhe pede: Não me toques, eu ainda não subi para o Pai. Vai, porém, a meus irmãos dizer-lhes: Subo ao meu Pai e vosso Pai. O desejo de Maria era, evidentemente, reter o amado, tê-lo em suas mãos. Por isso, o tema desta segunda parte é em busca de reter um amor, uma missão impossível para qualquer um de nós. Nós não retemos o amor nem o ser amado. Mas ele havia cumprido sua missão. Ela queria retê-lo, mas ele havia já cumprido a sua missão. Então o amor que sofre, o amor sofre com a perda do amado, com a impossibilidade de revê-lo e de poder tê-lo em seus braços, em suas mãos. A demanda de Maria é a demanda de falta de um amor que antecipou um outro caminho, traçou uma nova direção que não mais aquela que ela está vivendo, a condição humana. Porém, a negação de Jesus, não me toques, é ressignificada por Maria Madalena com o verbo poreuo, um verbo no imperativo que diz, traduzido, vá, vai daqui, fazendo-a sair do estado de separação para uma nova missão de dizer às testemunhas, aos outros, que Jesus não morreu, mas que vive e está ressuscitado. A terceira cena é em busca de corresponder ao amor, um esforço sempre humano. Todos nós temos o desejo de corresponder ao amor de alguém, a demanda de amor de alguém. A terceira e última cena que escolhemos como forma de compreender o amor que tudo sofre se passa no mesmo evangelho que acabamos de abordar, no último capítulo, chamado de Epílogo, também conhecida como Quarto Evangelho. Trata-se da cena de João, capítulo 21, versículos 15 a 18, um relato que começa com uma nota temporal. Depois de comerem, na cena anterior, Jesus ressuscitado come com seus discípulos alguns peixes que haviam sido pescados.
Esta aparição de Jesus se dá no entorno do lago de Tiberíades, espaço conhecido por muitos dos seus discípulos, que desde lá haviam sido convidados para segui-lo e tinham testemunhado no mesmo mar e nas adjacências muitas taumaturgias realizadas por Jesus, muitas curas realizadas por ele. Na cena que mistura narrativa e discurso, Jesus diz a Simão Pedro, o primeiro discípulo convidado por ele para o discipulado, segundo Marcos 1, versículo 16. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Está lá em João. João, nesta cena de João 21, capítulo 21. Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na análise lexical, do léxico da palavra que nós encontramos no grego, encontramos dois verbos para a palavra amar. Primeiro, o verbo que Jesus está perguntando a Pedro: agapasme, transliterado por agapasme e traduzido por amas-me. É uma pergunta que Jesus faz a Pedro: amas-me mais do que a todos os outros? Bem, aqui temos um problema, porque a resposta de Pedro é outra. Pedro responde: filose, gosto-te, tenho afeto a ti como um amigo. Vamos traduzir assim literalmente. Na segunda pergunta de Jesus, encontramos os mesmos verbos, tais como na primeira vez. E por fim, na terceira vez em que Jesus pergunta, João coloca na boca de Jesus o verbo usado por Pedro: files-me, tens amor de amigo por mim? E Simão, Pedro, como é chamado, ele então se entristece, porque Jesus utilizou o verbo que ele usava para responder, filos, de filia. Eu lhe tenho amizade, afeição. João afirma que Simão Pedro ficou triste. Eliptete, transliterado por eliptete, elipete. Um sentimento que Pedro nutre agora, ele gera agora, por profunda incapacidade de amar aquele que o ama com um amor agápico. Ele lhe tem apenas um amor de filia, de afeição, de amigo, não na mesma intensidade e dimensão do amor que Jesus lhe tem. Em João, o evangelho que nos convida ao amor, pois nesta mesma obra Jesus concede a seus discípulos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. O primeiro discípulo a ser convidado por Jesus a segui-lo é incapaz de amar seu mestre com a mesma intensidade e profundidade de seu amor para com ele. Parece uma grande ironia, pois no fim do evangelho, pensamos que João esteja ressignificando a imagem daquele que precede, que está à frente da comunidade dos discípulos, pois o mesmo havia negado Jesus 3 vezes, afirma João 18, versículos 17 a 27. E agora precisa reafirmar seus compromissos com aquele que o convidou para segui-lo no caminho lá da Galileia e a ida deles para Jerusalém. Pois bem, João está, no entanto, evidenciando que há uma finitude e vulnerabilidade no amor de Pedro em relação ao amor de Jesus,
que sacramenta o amor mesmo de Deus em relação ao amor humano. O amor humano é relativo, mas o amor de Deus é absoluto. Ele não conhece fim e nem origem. Na tradição judaica, ou como no costume semítico, triplicar uma questão é sinal de compromisso com em algo em boa e devida forma. Então, quando se repete 3 vezes uma pergunta, ou quando se repete 3 vezes uma resposta, é para dizer que aquilo tem uma ênfase, uma grande importância. Agora, a interface com a psicanálise. O amor para a psicanálise. É muito complexo falar de amor na teoria freudiana. Quem estuda a psicanálise, quem se aventura por esses mares muito bonitos, mas às vezes um pouco assim insustentáveis da psicanálise, porque ela não é uma ciência formal no sentido da coisa, com uma matéria definida, com respostas, com método. Então, e trabalha com o inconsciente, com o desamparo, com o afeto, com a pulsão, com a libido e coisas deste gênero, né, de um gênero mais assim, metafísico, para além da materialidade somente. Então, nós não fechamos as portas ou não reduzimos o amor numa perspectiva ou noutra. Reconhecemos aqui a pluridiversidade do tema amor também nas obras de Freud. Bem, embora o amor pertença à linguagem humana e histórica, tanto Freud quanto Lacan recorreram à mesma ideia, a linguagem humana, que ao longo dos seus estudos a mesma tenha ganhado um valor de conceito, pois a marca como diferente da paixão e do enamoramento está o amor. Segundo Ana Sui Cesarino, uma pesquisadora sobre o amor para Freud e Lacan, o estudo sobre o amor na obra freudiana nos leva a perceber que o amor é tomado como uma dimensão humana, aproximada inclusive do sentimento de dor, mas o amor está ligado à sexualidade, sendo utilizada como sinônimo de libido e até mesmo de desejo. Ana Sui observa que o amor, paulatinamente na obra de Freud, vai ganhando um estatuto de conceito na psicanálise, visto que ele tem diversos entendimentos ao longo da obra freudiana. O amor vai ganhando uma performance. Com Lacan, o amor também tem um importante lugar a ser estudado na psicanálise, afirma a Ana Sui Cesarino numa obra que é Amor e Desejo, um estudo psicanalítico. É uma dissertação de mestrado que ela concluiu, que ela defendeu na Universidade Federal do Paraná em 2014. Para Freud, Ana Sui atesta as primeiras referências acerca do amor se deram na relação entre o hipnotizador e o hipnotizado, devido à obediência e confiança que a hipnose demandava na pessoa, para a pessoa que se submetia a ela. Características estas presentes nas relações amorosas. Na história da psicanálise, observa-se no seu início a história amorosa entre Ana O e Breuer. Testemunhada, aliás, por Freud. Então, Ana O e o Dr. Breuer, eles então
ela vive uma cena de desejo do amor por ele, e então Freud já então percebe a relação de transferência, inclusive, entre o analisando e o analista. Em estudos sobre a histeria, Freud destaca em 1893, 1895, Freud destaca que a histeria busca o seu amor em fantasia, da proibição amorosa, inscrevendo no corpo a marca de um desejo que é abafado ou recalcado. Ao recalcar este amor, há sempre um adoecimento psíquico histérico, sob a ideia da interdição do amor. Há na neurose histérica, observa Freud, uma ânsia de amor que aparece como uma ânsia sexual, pois para Freud a sexualidade é lugar etiológico de origem das neuroses, sobretudo a histeria, como no caso de Elisabeth von Ehr. Diz Freud, mais uma vez, foi um círculo de representações de natureza erótica que entrou em conflito com todas as suas representações morais, pois suas inclinações centralizaram-se no cunhado e, tanto durante a vida da irmã, como depois de sua morte, a representação de ser atraída precisamente por este homem lhe era totalmente inaceitável. É um caso em que existe um desejo de uma cunhada pelo cunhado, a irmã de uma mulher por seu marido. Sobre o processo de cura, Freud diz, é realizado numa reincidência no amor. Se no termo amor combinamos todos os diversos componentes do instinto sexual, salienta a seguir, todo o tratamento psicanalítico é uma tentativa de liberar o amor reprimido que na conciliação de um sintoma encontrara escoamento insuficiente. Foi retido. Em Sonhos e Delírios, na Gradiva de Jensen. É uma obra de 1906, 1907, em que Freud explica sobre estas represas que o ser humano vai pondo, inclusive no amor. O amor que vai sendo recalcado, o desejo recalcado. É válido lembrar que Freud associa as neuroses cujas etiologias estão ligadas à sexualidade, questões como sintomas, sonhos e realização de um desejo inconsciente que emerge no ser humano. Nesse momento da teoria freudiana, podemos entender que, diante de uma insatisfação amorosa, a libido, a pulsão, é escoada para satisfazer-se de modo sintomático, como afirma Ana Sui Cesarino, na página 32 desta obra de 2014, a sua dissertação de mestrado. O amor tem sua indispensável importância na construção da clínica da neurose, visto que se trata de uma aposta no adoecimento como consequência de uma insatisfação, mas o mesmo amor pode curar no redizer, no ressignificar de si. Em Psicologia das Massas, Freud vai dizer sobre isso, e Análise do Eu, ele vai dizer que o amor, quando nós não amamos, nós adoecemos. E quando amamos, vamos encontrando significados para o sentido de cura. Sobre isso, Freud, sobre o Narcisismo, de 1914, diz que um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer, e é inevitável adoecer, quando, devido à frustração, não se pode amar.
Anna Sui lembra que, por algum tempo, Dr. Freud associa a frustração amorosa com um dos desencadeamentos ou desencadeadores da neurose. Porém, vale ressaltar que o uso que ele fez da palavra amor como sinônimo de sexualidade não se mantém durante toda a sua obra. Amor e sexualidade não se reduzem e nem se tornam embrionárias. Aliás, embrionárias não, nem se tornam simbióticas. O amor, ele é muito mais totalizante, ele é totalizante. Não podemos deixar de salientar aqui a questão epigenética do amor ligado à infância, mas como tal teoria é prolixa, vamos entendê-la como pressuposta. Brevemente, valeria ressaltar ou resumir que o modo como a sexualidade vai se estruturando em nossa infância fundamentará, como alicerces, toda a nossa relação como sujeitos na vida adulta. Somos repetições sadias ou sofridas do passado como registros em nós, como vestígios de um desamparo ou de um amor que nos foi dado desde o peito da nossa mãe, em que nós sugávamos com prazer e com o desejo de tê-la para nós, pensando que nós e ela fôssemos a mesma coisa. Para Freud, o ser humano é um ser de falta e desejo, condições calcadas pelo desamparo que se constitui a condição primordial humana. Aquilo que nos universaliza como seres humanos, o desamparo. O desejo pode se pautar por duas escolhas amorosas, a primeira narcísica e a segunda anaclítica. A primeira está na dimensão da falta, do que é possível ser preenchido, completado ou locupletado no meu eu. Esta dimensão narcísica, pois está voltada mais para o eu, que se relaciona para sentir-se melhor, satisfeito, para repor ou sanar suas carências. Na segunda dimensão, na qual ela sai de seus domínios, ou na dimensão anaclítica, experimenta a estrangeiridade da sua condição de amar, sem tanta necessidade de suprir suas carências psíquicas, mas experimentar o transacional. Então, esta dimensão ou condição amorosa, ela é a chamada anaclítica. As pulsões nem sempre se conciliam com a realidade na qual o ser humano se faz presente, exigindo muitas vezes descontextualizações. Isso cria uma divisão no amor, consequentemente levando o ser humano ao sofrimento, ao adoecimento. Por isso os amantes sofrem. Porém, a satisfação da própria pulsão é sempre parcial, como lembra Anna Sui. Ela diz, lembrando Freud, o que impossibilita a plena realização do desejo, porque o amor é uma pulsão parcial e limitada. Lacan, segundo Freud, afirma que quem segue o caminho de uma análise não encontra senão outra coisa que a falta. E assim, nós vamos chegando à conclusão desta comunicação, em que nós poderíamos dizer o seguinte: Freud e Lacan, eles não fecham ou não reduzem o significado, que é sempre poliédrico, do amor, do sentido do amor. Numa das obras Pulsões e Seus Destinos, Freud vai falar desta questão sobre
o amor, que amor e ódio estão ambivalentemente conexos. O caso do amor e do ódio adquire um interesse especial, dada a circunstância de não se ajustarem ao nosso enquadramento da apresentação das pulsões. Não se pode duvidar da íntima relação entre esses sentimentos opostos e a vida sexual, mas se deve relutar em conceber o amor como uma espécie de pulsão parcial específica da sexualidade como as outras. Preferiríamos considerar o amar como sendo a expressão de toda aspiração sexual, mas com isso não avançamos muito, nem chegamos a saber como se deve compreender o contrário material dessa aspiração. O amar admite não apenas uma, mas 3 formas de oposição. Então ele vai tratar aqui de algumas oposição ao amar, e então nós poderíamos dizer, para assim, indo para um fechamento dessa palestra, desse encontro aqui entre nós, na verdade, né, mais que uma palestra, um encontro em que a gente vai trocando ideias, é que Freud tem uma experiência muito rica com um grande pastor da Igreja da Suíça, por volta de 30 anos de amizade, de relação, de contato com o pastor Pfister. Se escreve Pfister, Pfister, mas se lê simplesmente Pfister. Ele considera o pastor Pfister o único que, na sua opinião, não tinha problemas de obsessões por conta da religião. Que nós sabemos que a religião para Freud tem lá seus problemas. A religião para Freud pode se traduzir às vezes como fracasso da humanidade, né, como uma aposta na incerteza, em algumas questões que muitas vezes não dialogam com a própria natureza humana, com a materialidade humana. E por isso que Freud vai dizer que o amor, ele conclui numa das cartas ao pastor Pfister, que o amor não vai ser reduzido, como Pfister havia dito, à sexualidade. Porque Pfister diz para ele no início, a sua teoria, Freud, parece muito mais pansexualismo, necessariamente, do que questões sobre a alma humana, sobre os sentimentos humanos, sobre o desejo humano. E Freud escreve uma carta, uma réplica, dizendo assim: caro amigo Pfister, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. O que você chama na sua pastoral, porque Pfister era um pastor, ele era estudioso, teólogo, e também coordenava um trabalho pastoral, né, de pastoreio com o povo. O amor eu chamo de libido. Eles voltam então à amizade e Pfister vai se tornar um grande psicanalista, trabalhando a relação entre psicanálise, religião e espiritualidade. Freud então trabalha a partir da carta de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, para pensar as relações. Outras obras que nós poderíamos consultar, em que Freud vai trabalhar a perspectiva do amor, a psicologia das massas, o mal-estar da civilização, e ele vai repetitivamente dizer que o amor
é a forma de nós não adoecermos. E uma outra psicanalista chamada Karen Ellen, ela tem uma obra em que ela traduz um pouco da relação entre Freud e o pastor Pfister, Oscar Pfister, o amor e seus destinos, a contribuição de Oscar Pfister para o diálogo entre teologia e psicanálise. Então, para quem gosta de pensar um pouco a psicanálise, a espiritualidade, a teologia, então esta obra vale a pena ser lida. Em que ela pergunta, mas será que de fato é impossível conciliar psicanálise e espiritualidade? Ou fé, ler Freud para além desse reducionismo de que Freud teria dito que todos os religiosos são insanos, de que a religião seria uma dependência imatura do sujeito, das massas, das pessoas, ou que a religião seriam sistemas de pensamentos imaturos, como em alguns momentos se diz, como em alguns momentos Freud mesmo tem uma relação difícil com a religião. Aqui, a minha perspectiva não é fechar o diálogo, mas abri-lo, sobretudo, pensando como alguns personagens dentro do texto bíblico mostram já pela redação, pela retórica dos narradores, pelo modo em que o narrador constrói o personagem, elementos dramáticos da personalidade, elementos dramáticos da sexualidade, elementos dramáticos, por exemplo, do tema amor. Porque se nós percebermos a primeira cena de Raquel e Jacó, há um problema, o conflito de um amor que parece ser impossível. Lia quer ter o lugar do amor que Raquel recebe de Jacó. Ela vive esta incompletude, ela tem muitos filhos, ela fornece a Jacó uma prole grande e que vai fazer com que Jacó se torne um homem rico, mas ela carece de um amor. Ela quer tamponar a falta do amor, tendo filhos e achando, considerando que os filhos poderiam tamponar esta falta do amor que não foi dado a ela, mas foi dado à sua irmã, com quem Jacó se encontrou, beijou e caiu em lágrimas, porque ele foi assim tocado pelo anjo, né, Cupido, o anjo do amor, né, da paixão, pelo pathos. Depois, na segunda cena, Maria Madalena, que quer reter o amor. O amor é irredutível. Não se reduz o amor, não se encapsula. Nós não temos amores em cápsulas. Nem a inteligência artificial é capaz de amar, né? Então, ainda não se descobriu esta fórmula secreta do amor. As máquinas não amam. Nós usamos os melhores computadores para falar. Estamos aqui falando com vocês, né, distantes. Eu estou aqui em Uberlândia, vocês estão aí, mas a máquina não tem amor. O que pode existir é uma relação entre eu e vocês, vocês e eu, e que pode ser construído na base do amor, do respeito com que vocês estão me tratando aqui, me acolhendo, vocês aí, e eu aqui, eu também os acolho aqui, né? Embora não esteja vendo o rosto de todos, depois eu até gostaria de ver, né? Mas estou vendo apenas as fotos. E por fim, o amor de Pedro por Jesus, que é um amor que não atinge a perfeição do que se espera do amor. E nós sempre nos perguntaremos, né, sobre o amor. Será que eu estou amando à medida do amor que alguém me ama, daquela que me tem amor, das pessoas?
e sempre existirá esta demanda de amor em nós, que é sempre uma resposta ao outro que atravessa a nossa vida e que nós muitas vezes nos perdemos na pergunta sobre esse amor, né? Sobre se nós damos conta do amor. E amar é dar o que não se tem. A falta. O amor é sofrer mesmo, é dar o que não se tem. Porque nós somos seres de falta, vai dizer Lacan, em 1960, em 1961, na página 49 da sua obra, sobre o sujeito amante que tem sempre a ambição de ser amado. Então, o sujeito amante tem sempre a ambição de ser amado. E alguém que ama perdeu, por assim dizer, uma parte do seu narcisismo. Isso é mais interessante ainda quando a gente vai descobrindo que, à medida que nós somos capazes de amar, nós deixamos de pensar um pouco em nós e somos lançados, né, nesse risco que é o amor. Guimarães Rosa, para concluir, né, ele diz assim que amar, aliás, viver é um risco. Ele é um mineiro, né? Foi um mineiro, acredito que todos vocês já ouviram falar aí, né, sobre Guimarães Rosa. Se viver é um risco, amar é um duplo risco entre nós e um outro. E riscos que vão se entrecruzando, às vezes vão em paralelo, às vezes tocam, às vezes vão na mesma linha, na mesma toada, né, como diz aqui, nas Minas Gerais. Obrigado a todos pela acolhida, por me ouvirem. Eu sei que há limites das minhas pesquisas enquanto a psicanálise, eu ainda não sou psicanalista, também não é esta a minha ideia, né, de tornar-me um psicanalista, não agora. Sou professor de teologia, trabalho com pesquisas bíblicas, mas eu gosto de ler um pouco as coisas do passado à luz da psicanálise, porque é muito interessante como os redatores bíblicos já tinham uma percepção da sexualidade, da condição humana, das idiosincrasias, e os textos bíblicos não são assim, não poupam as misérias humanas. Diz tudo o que o ser humano foi ontem e nos diz o que nós somos hoje. Embora, claro, exista essa diferença temporal entre personagens de 2, 3 mil anos atrás, de 1.000 anos atrás, aliás, de 2.000 anos atrás, e nós que estamos aqui já vivendo e convivendo com a inteligência artificial. Obrigado a todos e passo a palavra a Maria Fernanda e desde já agradeço a você pela ajuda aqui na mediação desse encontro. Porque justamente tiveram dois trabalhos que não vieram apresentar, então a gente acabou adiantando. Obrigada, professor Júnior. E respeitando o momento para a importante contribuição dos presentes, o espaço está, a partir de agora, facultado para comentários, dúvidas e elogios que possam surgir. Tranquilo, Diana, esperamos. Se alguém quiser abrir também abrir a câmera, né, para nós vermos, nos vermos também. Vai apresentar trabalho? Não, eu estou coordenando um simpósio e estou gravando a palestra do professor. Eu queria também agradecer ao senhor professor por essa palestra, né? Não sei se está tudo preto aqui, né? Sim. Então, eu vim agradecer por o senhor falar sobre isso, um assunto bem importante, né? Que eu gosto bastante. E obrigada, professor. Eu que agradeço, Ana Lívia,
né, a sua acolhida, ouvir a pesquisa, o que nós trouxemos, que eu trouxe, tá O bom? meu, tem gente, duas pessoas que não apresentaram, mas tem que estar todo mundo na sala. Aí tá dando prosseguimento à medida que eles estão aqui já. Tem, isso. Pedimos, E Carlos abriu mão. pedimos para que todos assinem a lista de presença. O link já se encontra disponível no chat. E, caros colegas, é com imensa gratidão e honra que, diante de todos vocês, expresso meus sinceros agradecimentos ao professor Júnior Vasconcelos, que teve a gentileza de a nós proferir essa palestra intitulada O Amor Tudo Sofre, a interface entre a retórica bíblica e a psicanálise. Grande responsabilidade, cumprida com maestria diante de tantas mentes ávidas por conhecimento e reflexão. Foi impactante, professor, adentrar nesse conhecimento no campo da retórica bíblica e da psicanálise. Suas orientações foram inestimáveis em torno de uma base sólida, de um discurso coerente e cativante. E o Que seu bom. comprometimento com o conteúdo entregue ao segundo a Molite foi excepcional. Sua dedicação em compartilhar o seu conhecimento sobre maneira sua forma de abordagem abre essa compreensão a respeito do tema, né? Sim, Lidiane. E não deixando de mencionar também a sua habilidade em estabelecer esse ambiente super respeitoso, compreensivo e de uma postura acolhedora, A partir de agora. até sua disposição em nos ouvir, valorizar as diferentes perspectivas, o espaço ficou facultado. E isso foi fundamental também para o sucesso da palestra, para que nos sentíssemos também acolhidos pelo Senhor. E sua capacidade de unir essa retórica bíblica com a psicanálise, criando essa ponte entre duas áreas que, pensando pequeno, se tornam aparentemente distantes, é um testemunho de sua visão grandiosa e sua habilidade única. Então, neste momento de agradecimento, eu também gostaria de expressar ao público presente cuja participação e interesse estão tornando esse evento possível e ainda mais especial. Então, professor Júnior, estamos profundamente gratos pela sua orientação, por seu mentoreamento durante todo esse processo de apresentação que o senhor nos dedicou, e seu conhecimento e sua dedicação à educação, à pesquisa, como vimos na apresentação primeira sobre o senhor, são realmente um forte exemplo a ser seguido. E sua contribuição para o nosso congresso foi valiosa. Acredito que, assim como eu, os demais participantes levarão tão coerentes e necessários ensinamentos, e espero que essa parceria continue a florescer, que possamos compartilhar muitos outros momentos de aprendizado através de seus ensinamentos. Então, a todos aqui presentes, agradeço pelo tempo, pela atenção, e espero que a palestra do professor Júnior, O Amor Tudo Sofre, a interface entre a retórica bíblica e a psicanálise, tenha sido enriquecedora e provocativa, e que possamos continuar explorando esses temas fascinantes e em busca de respostas às perguntas que nos movem. Então, em nome do nosso congresso, do nosso grupo de pesquisa, muito obrigada, professor. Eu que agradeço, desejo a vocês um excelente segundo congresso, que vocês colham muitos frutos acadêmicos e existenciais para a universidade, para o conhecimento, para o bem da ciência e de cada um de nós que fazemos da ciência, né, um amor da nossa vida e contribuímos também como amantes para que ela seja cada vez mais reconhecida no Brasil e no mundo. Obrigado. Finalizamos assim a nossa palestra. Até mais. Tchau, obrigado. E eles não, ele não era amigo, só teve essa experiência, só que aconteceu.